Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Reis, Samuel terá que tomar coragem para que possa enfrentar os pais de Eloá. O rapaz terá pedido a mocinha em casamento e agora, para seguir fielmente os preceitos divinos, ele terá que falar com os pais da jovem para que possa pedir a mão de Eloá em casamento, como manda as ordens do Senhor. Acontece que ele tremerá na base e uma atitude surpreendente de seu sogro o deixará sem ar. Mas, além disso, o rapaz ainda receberá uma importante missão. Isso porque depois de liberarem a Arca da Aliança, os filisteus também se surpreenderão com a chegada dela a Bet-Semes. Samuel, assim, será enviado pelos hebreus até o local para que possa recuperar o objeto sagrado. Mas acontece que não será nada fácil para ele, principalmente porque os moradores locais não irão querer devolver a arca para Samuel. No entanto, eles ainda sofrerão graves consequências. Mas eles não serão os únicos. Isso porque Eliúde se revoltará com o Senhor. O homem, assim como outros pecadores, cometerão atos horrendos, mas no final das contas, eles acabarão então sendo punidos. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Reis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, ative o sininho para não perder absolutamente nada e compartilhe o vídeo com algum amigo seu que esteja assistindo a novela. A propósito, o que você acha do casal de Samuel e Eloá? Tem gostado dos dois juntos? Além disso, gostariam que eles tivessem um final feliz? Para mais, qual punição você acha que Eliúde e os outros pecadores merecem? Gostariam que o Senhor os punisse como? Me conta aqui embaixo o seu palpite que eu quero saber, beleza? Vou ler os comentários que vocês deixarem. Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Nos próximos capítulos da novela Reis, Ezer passará por mais uma fase turbulenta em sua vida. O rapaz, então, que é filho de Hofni, terá uma importante conversa com sua mãe, onde a mulher será mais do que sincera. Ele até mesmo deixará bem claro que já sabe das mentiras inventadas por ela e que se sente traído. O jovem não esconderá o seu descontentamento com as falas de sua mãe, que deixará a máscara cair e mostrará quem é de verdade. Eles terão mais uma vez uma terrível discussão. Depois disso, Ezer se sentirá profundamente triste e acabará indo desabafar com Eliúde, que descobrirá todo o segredo sobre o passado do rapaz, e assim como ele, também ficará totalmente chocado. Afinal, ele não esperava que Ezer fosse filho de Hofni. Mas acontece que a vida do marido de Ábila ainda terá uma grande reviravolta depois da conversa importante com o filho de Marílias. Isso porque a vida de pecado que o homem tem levado trará sérias consequências para ele nas cenas que estão por vir. O marido de Ábila, assim como outros pecadores, receberão uma grande punição do Senhor e até mesmo serão eliminados pelas grandes iniquidades que tem promovido no meio dos hebreus. Enquanto isso, Samuel estará cada vez mais apaixonado por Eloá. O filho de Ana e Elcana então resolveu dar um importante passo no seu relacionamento com a mocinha. O jovem pediu a mão de sua amada em casamento e, obviamente, apaixonada que só, Eloá ficou muito animada e prontamente aceitou o pedido. Mas acontece que agora Samuel terá que engolir o seu medo e sua vergonha para falar com os pais da jovem. Ele então irá até a casa de Eloá e surpreenderá os pais da menina com sua chegada.
O pai de Eloá receberá Samuel muito bem, afinal sabe que o jovem é muito bem visto dentre os hebreus. Além disso, que é um rapaz que segue fielmente os passos do Senhor. Mas não demorará para que o homem fique de queixo caído quando Samuel disser o motivo de sua visita. O rapaz, que estará acompanhado por Eloá, não conseguirá esconder o seu constrangimento e sua vergonha. O pai da mocinha então pedirá para que ele desembuche de uma vez, pois está o deixando aflito. Samuel assim contará que está ali para pedir a mão de Eloá em casamento. Os pais de Eloá arregalarão os olhos e imediatamente abrirão um largo sorriso. Eles então aprovarão o pedido, para a grande alegria do casal. Samuel e Eloá então ficarão super animados e já começarão os preparativos para o casamento. Mas acontece que antes mesmo de definirem uma data, Samuel e Eloá terão que esperar mais um pouquinho. Isso porque o escolhido de Deus terá uma grande surpresa. O filho de Ana irá falar novamente com o Senhor. E Deus revelará para Samuel que ele tem algo grande para a vida de seu escolhido. No entanto, não contará muitos detalhes, mas pedirá para que Samuel se prepare. Mas logo Samuel começará a ver os primeiros sinais disso. Isso porque neste meio tempo ele será enviado a Bet-Semes. Isso ocorrerá pois a Arca da Aliança chegará ao local. Tudo acontecerá depois da arca ser mandada embora pelos filisteus. Os rivais dos hebreus terão sido afligidos por grandes pragas. Com medo deles continuarem sofrendo, eles construíram uma carroça e fizeram ofertas pela culpa. Em seguida, pegaram animais que jamais tivessem trabalhado antes e colocaram a carroça para que pudessem puxar. Depois disso, soltaram as vacas. Elas então saíram do território filisteu, levando com elas a Arca da Aliança. Mas acontece que o carro de bois acabará parando no campo de Josué, o Bet-Semita. O carro acabará parando onde haverá uma grande pedra e não conseguirá mais ultrapassar. Josué, o camponês, então perceberá uma movimentação estranha e logo verá que se trata do objeto sagrado do Senhor. O homem quase cairá duro no chão ao descobrir este fato. Mas acontece que os Bet-Semitas não farão bom proveito deste objeto sagrado. Pelo contrário, eles irão infligir a lei do Senhor. Isso acontecerá depois de Josué chamar pelos levitas, os únicos que poderiam tocar na arca por serem considerados homens puros. Os levitas então chegarão ao seu campo, descerão a arca do Senhor, como também o cofre que estará junto a ela, em que estavam as obras de ouro. Eles então colocaram tudo sobre a grande pedra na qual a carroça terá sido parada. Mas acontece que no mesmo dia, os homens de Bet-Semes ficarão sabendo do que estará ocorrendo, e assim oferecerão holocaustos. Eles imolarão sacrifícios ao Senhor. Os Bet-Semitas, quando virão a arca vindo nos carros de boi, ficarão muito alegres e festejarão. Eles ficarão muito alegres por conta da arca, era um móvel muito importante. Era o lugar onde Deus falava com o seu povo. Mas acontece que neste momento eles cometerão um grande pecado. Isso porque eles pegarão os carros de bois que eram feitos de madeira e os quebrarão. Eles, além disso, matarão as vacas e oferecerão elas como sacrifício diante de Deus. Mas o Senhor não se agradará disso, porque para piorar, eles ainda abrirão a arca do Senhor, algo que era totalmente proibido. Deus então irá ferir os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca de Deus. Ele ferirá os homens sem dó, muito menos piedade, e serão 70 deles. O povo então irá chorar e perguntarão a si mesmo por que o Senhor fez o que fez com estes homens.
Mas, neste meio tempo, alguns do Bet-Semes enviarão mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, onde Samuel estará localizado. O mensageiro avisará a todos que os filisteus devolveram a arca do Senhor, e assim pedirão para que Samuel vá até o local. No entanto, o mensageiro ainda avisará que muitos olharam para dentro da arca e tiveram grandes problemas. Samuel então ficará desesperado e imediatamente correrá até o local. O jovem terá que enfrentar uma dura viagem para chegar até esta tal cidade. Ele, no entanto, enfrentará alguns perigos ao longo do deserto. Afinal, ele acabará dando de cara com alguns filisteus maldosos, que estarão revoltados com as pragas que o Senhor terá mandado para eles após terem roubado o objeto sagrado. Samuel, no entanto, será salvo por um grande milagre. Neste meio tempo, os hebreus estarão ao mesmo tempo animados, mas também aflitos por conta da Arca da Aliança. Muitos deles estarão horrorizados ao depois de descobrirem que homens em Bet-Semes foram feridos por pragas do Senhor por conta que abriram a arca. Algumas pessoas voltarão a blasfemar contra Deus, dizendo que ele é um ser mau, que puniu as pessoas apenas por olharem dentro da arca por curiosidade. Mas acontece que os profetas dirão que eles estarão errados, que Deus os puniu por terem desacatado uma ordem. É válido lembrar que dentro da Arca da Aliança tinham 3 grandes objetos sagrados para todo o povo hebreu. Nele continha as 2 tábuas com as inscrições dos 10 mandamentos, representando as leis do Senhor. A Bíblia diz que o testemunho foi guardado dentro da arca. A palavra testemunho neste contexto equivale à aliança. Por isso, a arca também é chamada a Arca do Testemunho. Então, o testemunho eram as palavras da aliança de Deus com Israel. Essas palavras foram registradas em tábuas de pedra no Sinai, que são comumente chamadas de tábuas da lei. As primeiras 2 tábuas que registraram a aliança de Deus foram quebradas por Moisés. Isso aconteceu quando ele contemplou a idolatria de Israel com um bezerro de ouro. Mas depois Deus ordenou que Moisés lavrasse outras 2 tábuas de pedra para que elas recebessem as mesmas palavras que tinham sido escritas nas primeiras tábuas. Isso significou a renovação da aliança. Então, estas tábuas que foram colocadas dentro da Arca da Aliança eram essas últimas 2 tábuas. Alguns estudiosos sugerem que estas tábuas da lei eram cópias idênticas. No Antigo Oriente Próximo, os tratados eram registrados em cópias iguais. Cada cópia pertencia a cada uma das partes que firmavam a aliança. Seja como for, as tábuas da lei do Senhor que ficavam dentro da Arca da Aliança continham as inscrições da aliança de Deus com o seu povo. O livro de Deuteronômio informa que as tábuas estavam escritas os 10 mandamentos da lei de Deus. Além disso, também havia um vaso com maná, representando a provisão de Deus. Quando Deus enviou maná para sustentar os israelitas no deserto, ele também ordenou que uma porção de maná fosse colocada dentro de um vaso. Isso serviria de sinal para as futuras gerações sobre o poder sustentador de Deus. Este vaso devia ficar diante do Senhor e foi guardado junto ao testemunho. O escritor de Hebreus informa que o vaso ficava dentro da arca e era feito de ouro. É importante ressaltar também que o maná que o Senhor enviou como sustento para os israelitas no deserto estragava quando guardado em um dia para o outro, mas a porção de maná que ficava guardada dentro da Arca da Aliança não estragava. Por último, o objeto que estava na arca era a vara de Arão que floresceu como aviso contra a rebeldia. Certa vez, o povo de Israel se levantou contra a liderança de Moisés e questionou a legitimidade do sacerdócio na casa de Arão, que pertencia à tribo de Levi.
Então Deus propôs um teste em Israel. Naquela ocasião, Deus provou sua escolha por Arão ao fazer com que o seu bordão fosse o único a florescer entre todos os outros cajados que representavam as tribos de Israel. Tudo isto aconteceu diante da Arca da Aliança no tabernáculo. Depois, Deus ordenou que Moisés tornasse a colocar a vara de Arão florescida perante o testemunho. Esse seria mais um sinal para os filhos rebeldes de Israel. A Arca da Aliança, então, servia para lembrar o povo de Deus que estava presente entre eles. Também era um memorial para os descendentes de Israel saberem do que Deus havia feito no passado com os seus pais. Contudo, a arca em si não tinha poder nenhum, era apenas um símbolo. Mas quando as pessoas pensavam na arca, lembravam de Deus, de sua glória e de seus mandamentos e de suas provisões. A arca também representava a pureza do Senhor, mas quem tocasse na arca indevidamente falecia. Nada imperfeito podia entrar na presença de Deus. Apenas quem foi purificado de seus pecados pode se aproximar do Senhor. Mas acontece que uma grande lástima ocorreu, pois a Arca da Aliança simplesmente desapareceu. Provavelmente foi no tempo em que Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. Mas hoje não precisamos mais da arca. Agora a lei de Deus está escrita no coração de quem aceita Jesus como Salvador. Jesus nos purificou dos pecados e podemos andar continuamente na presença de Deus. Vivemos sob o legado da nova aliança em Jesus Cristo. Mas acontece que neste meio tempo outras novidades ocorrerão na novela. Isso porque Malquias mostrará mesmo que é um homem sem coração, ou pelo menos aparenta ser um. A cada dia que passa, o rapaz mostrará que sente mais falta de Lavínia. No entanto, ele não dará o braço a torcer nisso. Isto porque ele considerará a mulher inferior, já que ela é uma israelita e ele um filisteu. Mas no fundo de seu coração, o rapaz estará completamente apaixonado por ela, e a presença de seu filho mostrará e lembrará isso para ele todos os dias. Ele, no entanto, acabará pensando em uma forma de recuperar o perdão da jovem. Mas Lavínia, no acampamento, estará profundamente abalada com a ausência de seu filho depois de Malquias ter sequestrado a criança. A jovem estará cada vez mais confusa em relação ao comportamento do filisteu. Mas ela começará a bolar um plano para que possa recuperar a criança. A jovem não desistirá tão cedo assim de ter o seu herdeiro novamente em seus braços, nem que para isso ela tenha que arriscar a própria pele. Lavínia então se mostrará uma mulher muito mais forte do que aparenta ser. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Reis? Gostaram de saber que Samuel conseguirá chegar à cidade de Bet-Semes? Acham que o rapaz conseguirá recuperar a Arca da Aliança? Além disso, o que você tem aprendido com esta importante história bíblica? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que estarei esperando por todos vocês.